embarcou no navio Breno. Saía de Belém, do terminal hidroviário, rumo a Macapá, capital do estado do Amapá. Ao lado esquerdo, um senhor de seus 45 anos, de boné e calças jeans, braço peludo. Ao lado direito, uma senhora, já perto de 60, de blusa florida. Ambos imersos em seus celulares, comunicando-se com seus familiares, talvez. Ambos em redes de cor azul clara. A rede dele era bonita. Escolheu e comprou no dia anterior, mesmo dia em que decidiu embarcar nesta viagem com destino ao movimento de ir e de voltar. Sua rede era azul, vermelha e preta. Tem tecido mais rígido que o convencional. Chega a ser áspera, mas lhe parece acertada tendo em vista o peso e tamanho do seu grande corpo. No momento, pesa 110 quilos. Neste momento, e desde os 17 anos de idade, segue com mais de 1,90 m de altura. Estava sentado na rede, sentindo o frágil mover-se da embarcação. Havia escolhido armar sua rede no segundo andar, de 3, que o grande Breno possuía. A escolha era o interesse pelo menor enjoo e pela paz na distância do barulhento motor. Nada resolvido. Seguia escutando o motor e somavam-se à viagem os demais barulhos humanos e inumanos. Neste momento, sentia calor. Não se despediu de Belém, porque não tinha a quem se despedir. Mas viu as velhas e as reformadas docas da cidade, às margens do Guamá, e pensou em acenar. Não fez. Antes de embarcar, olhou a internet. Viu que a mãe que já estava seu filho divulgou que sentiu seu primeiro chute. Sim, seria pai. Já tinha 5 meses dentro da barriga da mãe. No momento, estavam na cidade de Salvador, Bahia. Digo, no momento, porque não se sabia onde estariam no dia de amanhã ou na semana seguinte. A mãe do seu filho era natural de Florianópolis, em Santa Catarina, e isso ainda era uma forte ideia e intenção dela, segundo lhe contou, de voltar a morar lá e seguir sua vida com seus outros filhos. Por conta dos pensamentos, sentiu-se igual a uma rede amarela pendurada na ponta daquele velho cais de madeira, solitária e contemplativa. Ademais, parecia que era tudo sensação, tendo em vista as mais de 200 redes que estavam ao seu redor. 204 era o número do lugar onde armou a rede que comprara para viajar até Macapá. A água do rio corria da direita para a esquerda, assim como o vento, que lhe batia na face e bagunçava os cabelos. Notou que a rede tinha apenas uma bainha curta e sem bordado ou franja. Isso lhe fez lembrar das inúmeras redes em que já deitou, dormiu, balançou ao longo de toda a sua vida. Muitas, coloridas, curtas e longas redes. Desde bebê, tivera sido amamentado dentro das redes. Nelas, quando criança, fingia estar em barcos ou aviões. Fazia viagens. Havia sido pirata, soldado, aviador, capitão e qualquer outro, talvez todos os outros. Pegou no sono, depois de incontáveis páginas do livro que leu. Viajou em sonhos e navegou sem chão. Acabou de passar,
pela escola estadual Cônego Eugênio Gonçalves. Escola colorida, na beira do rio, com cais invadindo quase 10 metros do seu leito. À sua frente, a proa do navio. Aves pretas e brancas, um casal na real, sobrevoavam o barco numa linda dança. 5 pessoas estavam com ele, no último andar e mais aberto do Grande Breno. 3 homens, de Belém, e um casal de franceses. O rio estava calmo em sua extensão. Já dentro dele, seguia turbulento. Sentou-se no limite, mais à ponta do parapeito deste último andar. Seguiu olhando, encantado pelas margens virgens dessa terra dos seus pais. Ao fundo, uma trilha sonora inabalável do artista brega Silvano Salles. Por ora, só o som do vento lhe afetava. Não ensurdecia. Seus olhos, já semi-abertos, eram ofuscados pelo forte sol deste inverno brasileiro. Mais uma escola. São José do Abrasil, ou do Abrasal. Não se sabia. Estava longe e não se enxergava muito bem. O que você quer? Eles perguntaram. Quero conhecer o barco, respondeu. Depois de algum tempo de sol no terraço do barco, com a pele ardida e avermelhada, desceu para conhecer o restante do Breno. No terceiro andar, uma lanchonete atendida por uma gentil moça. 2 mesas plásticas, com apenas uma ocupada por 4 homens a jogar dominó. No primeiro andar, a cozinha do barco. 5 homens não muito simpáticos. No acesso ao porão onde ficava o motor, haviam 3 carros e apenas 2 redes, mas uma imensidão de caixas de frutas e sacos de farinha que também estavam sendo transportadas até Macapá. Em meio às caixas, notou um vulto a se mover próximo ao chão. Olhou com calma e notou ser um homem muito negro, a orar com a cabeça no chão, provavelmente para sua divindade islâmica. De volta ao segundo andar, voltou a sentar-se na sua rede. Trocou algumas palavras com a senhora ao seu lado e descobriu que ela se chamava Zenilda e era de Pará. Zenilda era assistente social, mas estava perto de se aposentar. Ela contou que tem um filho de 21 anos que não suporta viajar e que por isso não veio com ela. E completou: para uns, estar só é solidão, para outros é liberdade. Um casamento na família a esperava em Macapá. Na sexta-feira. Ela fazia pela primeira vez essa viagem, mas insistia em dizer já ter viajado e conhecido quase todo o Brasil. Foi acordado com o choro de um bebê. Vestia azul, aquele gorducho menino. Aparentemente não tinha grandes demandas, queria apenas que sua mãe levantasse da rede onde estavam para ver o mundo de um lugar mais alto. Sentiu a testa um pouco ardida, talvez do forte sol de meio-dia que havia tomado na parte alta da embarcação. Pensou em tomar um banho, mas desistiu. A preguiça lhe consumia, já que ainda tinha o corpo mole e adormecido. Sentados em bancos olhando para as águas, um casal de idosos e um casal de jovens e sua pequena filha, com cerca de 4 anos. O casal de idosos conversavam compenetradamente. O casal de jovens olhavam com ternura e carinho entre si e para sua pequena criança. Quanta água! Esse era o universo inteiro ao seu redor. Água escura, de tom amarronzado,
mas sem nenhum aspecto sujo, totalmente impregnado de mistério. O sol já vinha apontando ao oeste. Era para lá que se viajava, rumo ao sol. Subiu mais uma vez ao topo do Breno. Ali não se encontrava mais ninguém. Notou apenas as latas de cerveja pelos cantos, aguardando qualquer destino que fosse. Ali, algumas pessoas procuravam constantemente o álcool e a companhia. Pensou em fazer o mesmo, mas seguiu meio nauseado e receoso de ter qualquer mal-estar nestas mais de 40 horas de viagem que ainda lhe aguardavam. Curioso que, ao pensar isso, percebeu que não se passara nem um quarto do tempo que ainda devia permanecer embarcado. Tudo bem, pensou. Isso não lhe desesperava mais que a cegueira repentina ao olhar o forte sol refletido na água escura. Pelo pensamento e gesto, forçou a sua repetição até o limite do desconforto. Evitou olhar pela quinta vez. E lembrou do Coração das Trevas, em suas caudalosas e inebriantes páginas. Passados alguns minutos, no terraço, agora já haviam 2 homens, além de 3 francesas, que, pensou ele, não se cansavam de tomar o nosso sol. Atravessou-se uma extensa comunidade ribeirinha que povoava as 2 margens do rio. Como já lhe fora dito em terras de Belém, os populares viriam em pequenos barcos ou canoas, saindo dos precários cais de suas casas, sempre palafitas, e navegariam em direção ao barco, sem nada dizer. Assim faziam. Ao se aproximar, corriam e recolhiam na água os infinitos sacos plásticos com roupas doadas pelos passageiros da grande embarcação. Tudo acontecia aparentemente como uma rotina. Cada saco, não muito grande, devia conter 3 a 4 peças de roupa. Mulheres, de meninas a velhas, e meninos pequenos também, eram os tripulantes de cada canoa ou pequeno barco que vinha em busca do que quer que fosse doado, a cada dia. Ao mesmo tempo, uma embarcação de pequeno porte com cerca de 8 homens, entre rapazes e adultos, encostava no Breno e descarregava, ainda em movimento, centenas de cestos grandes de frutas de açaí. Todos os passageiros do Breno se colocaram na lateral para acompanhar a ação. Permanecia o mesmo silêncio dos olhos das famílias que vinham receber as doações. Nenhum por favor, nenhum obrigado. Apenas olhos que buscavam outros olhos dentro das águas do rio. O jantar foi anunciado e as marmitas começavam a aparecer nas mãos dos passageiros. Quase sempre 2 sujeitos dividiam um único prato. Pai e filho, mãe e filha. As redes estavam menos ocupadas. Principiava o momento em que as pessoas buscavam se banhar e preparar para a noite, alguns para dormir, outros para encontrar. Nenhum dos 2 vizinhos de rede estavam por ali, assim como ele também não estivera há pouco tempo. 20 minutos atrás ou mais, estava no terraço, vendo as cores do céu que desatavam com o anoitecer. Antes de ver 2 estrelas, viu 3 pontos de luzes constantes no céu. Se eram planetas, não sabia. Assim como também não fazia ideia de quais os nomes das ondas que tocavam insistentemente na embarcação.
passaram por Curralinho. Serviria para a montagem do mapa que pretendia fazer. Não sabia de que tipo, se curvo, se retilíneo, mas queria ter este rio como rua na viagem até Macapá. Subiu mais uma vez ao terraço, talvez a penúltima vez do dia. Digo isso porque foi no desejo de ver as estrelas, mas teve dificuldade por conta do excesso de luz contida no próprio Breno. Cobriu um pouco a claridade com a mão e avistou um oceano de estrelas e rastros esbranquiçados no céu. Sem espanto, contemplou e lembrou-se do sertão, e sem querer, de uma noite, em especial, em Caeté-Açu, de anos atrás. Céu que estaria sempre lá. Decidiu voltar para a rede e prosear um pouco mais com Rodion, personagem do livro que lia. Mas queria subir, uma vez mais, ao terraço. Mas talvez, quando as luzes do Breno suavizarem. Até lá, seguiria tentando ouvir as histórias encantadas dos ventos e das ondas. Manhã movimentada e nada silenciosa. O bebê seguia nos seus chorinhos. Os arredados buscavam água para lavar seus rostos e o café da manhã era servido pela tripulação do Breno. Alimentado, revisava os pensamentos inventados nas primeiras horas do amanhecer. Observou o caudaloso rio entre distantes margens. Procurou o mínimo e constante gesto do ondular correr. Cada alto traz consigo o reflexo do sol, mancha disforme, multicolorida e prismada. Há silêncio no além-barco. Há silêncio no além-mata. Há silêncio no além-céu. Era proibido se jogar nas águas, mas ninguém proibia que todos jogassem pensamentos lá. Durante a noite houve chuva. Escutou-se o barulho das pesadas gotas na lataria do grande Breno. Um som desarranjado entre as gotas e a solidez ousada do metal. Se comparado ao encontro fluido da liquidez flexível das águas de lá com as águas de cá. As águas ligando-se neste entre, todas doces, todas molhadas, todas moventes, todas cientes de sua liquidez e impermanência. Além da chuva d'água nágua do rio, perguntou-se se não foi o rio que correu pras nuvens do céu. Não se ergueu, permaneceu dormindo, mas vendo tudo. O céu, outrora limpo de nuvens, estava recheado de estrelas, e nelas moravam todos os tipos de seres, até aqueles que era incapaz de inventar. Chegou a pensar que poderia conversar com os tripulantes sobre as histórias já conhecidas dessas regiões, mas depois se conteve. Refletiu que entre histórias de homens sempre havia realidade demais para olhos de vidro polido, que dirá para ouvidos atentos a estrelas. Decidiu por ter como resposta somente as histórias não pedidas ou perguntadas, aquelas deixadas ao acaso, como quando perguntadas ao vento, que nunca tem paciência para parar e responder, mas as largam pelo caminho dos dias. Confusão de mensagens, diria. Imagina o que pensam aqueles que ouviram as respostas desse vento que por aqui passou. Assim é a vida, diria o vento. Ou me acompanha para ouvir minha resposta, ou se contenta com esta resposta sem pergunta certa. Sol forte, mais balanço,
Terraço cheio de gente e, como sempre, muitos fumam ou seguram seus celulares. O barco seguiu pelo centro do rio por um bom bocado, mas em certo ponto aproximou-se da margem direita e assim foi, muito próximo da mata muito virgem. Não se via muito dentro da mata. Entre arbustos e árvores, uma massiva parede de mais de 30 metros os avizinhava, por muitos minutos. Estranho. Conheceu um senhor, nascido no Maranhão, e ele lhe fez duas observações. A primeira, referente à fundura destas águas, inclusive aqui, próximo à margem, e a segunda, a grande possibilidade de que ali, nestas tão largas águas, teria muito peixe. Vilas perdidas, achadas no meio da mata. Muitas horas de distância, tanto de Belém quanto de Macapá. Pequenos barcos cruzavam vez ou outra, afastando-se do caminho do Grande Breno, como se as ondulações geradas por ele lhe fossem afetar. Braços de rio surgiam na lateral da mata. Poucas, mas engenhosas casas apareciam sobre compridas madeiras, como se para se defender da elevação das águas. No fim, parou de reparar. Entrou na conversa com o senhor José, este criador de boi, que também estava indo pela primeira vez para Macapá e estava impressionado com a quantidade de água desses rios. Parou de fabular também. A força do humano lhe chamava mais que a dos monstros. Estavam se aproximando das previstas 24 horas de viagem. Macapá devia estar perto, mas ainda não haviam. Seguiram por um extenso trecho do rio, alguns dormindo, outros conversando, poucos costurando ou lendo, todos serenos com o balançar das ondas e das redes. O silêncio criado lhe fazia bem, e esperava que seguisse assim no restante da estada em Macapá e ainda no retorno até Belém. Queria andar por terra firme, sentir o chão menos oscilante que deste encoraçado de metal. Sentia que sentiria saudades dos ventos, mas iria matar suas saudades por tocar nas árvores. Agora, um velho senhor conversava com uma pequenina menina. Estavam sentados na borda esquerda do barco, sobre um comprido banco de madeira. Ele falava com doçura e exatidão. Ela respondia com desenvoltura e curiosidade. Não sabia-se o que eram um do outro. Pelo menos amigos. Com certeza, humanos. Como é bom notar os reflexos dos sorrisos na água. Estava do lado norte do hemisfério. Ali dizia 000 grau de latitude. Macapá, Amapá. A linha é marcada por 2 pilares de concreto de 1 metro, mais ou menos. E no meio, uma longa prancha de concreto informando qual é o lado norte e qual é o lado sul. Curioso notar que, mesmo estando do lado norte, seguia sentado de frente para todo o hemisfério sul. E como a vista é bela! Há um céu lindo, azul claro e nuvens muito iluminadas, além de pássaros e suas canções. Ficaria uns minutos mais, só para tentar perceber se as canções dos pássaros do sul também clamam por resistência. Estava na sombra, de pés no chão, sentia uma grande vontade de dormir, mas ao mesmo tempo caminhar e só ir. Enfim, havia tempo. Fui ao encontro do mar novamente,
contar para ele como era estar também no Marco Zero. De volta ao Grande Breno, depois de ter percorrido as ruas de Macapá. Além do Marco Zero, conheceu o Forte de São José de Macapá, um grande, muito bem conservado forte, às margens do rio Amazonas. O sol muito forte lhe tirou das torres e muralhas e o levou para dentro dos armazéns de munição e outros prédios úmidos. Desde quando? Quantos já? Que sensação estranha estar naquele lugar. O sol se impunha em detrimento do restante do que estava entre o céu e a terra. Supremacia solar em terras equatoriais. Assim, podia dizer. De volta ao cais, conhecido como Porto do Grego, situada na cidade de Santana, teve sua permanência no Breno concedida pelo comandante. Já havia deixado suas bagagens ali e levado o necessário, e no retorno pôde armar sua rede mais amplamente entre os números 202 e 206. Sentia cansaço, mas tinha clareza que o castigo vinha do sol e não dos passos. Neste momento, assistiu o embarcar de um outro grande navio, chamado Seamar IV, que, pelo que parecia, estava indo em direção à cidade de Santarém. Além dos passageiros, o navio estava sendo carregado com muitas caixas, isopores e carregamentos desconhecidos. O colorido das redes e das roupas contrastava com o marrom das águas do rio Amazonas. Os cestos cheios de açaí já deixaram o Grande Breno e agora estavam sendo organizados numa pequena embarcação. 3 carregadores estavam fazendo este trânsito das cestas. Estava completamente sozinho no segundo andar do Breno, acompanhado apenas pela música brega que vinha do Seamar à frente, e pelo sol que se precipitava vindo pela polpa do barco, já baixo, a se despedir do dia. A noite passou vagarosa no Porto do Grego, sobretudo pela grande movimentação que seguia ocorrendo independente do horário. Mesmo que não tenha muito atraque e desatraque de barcos, os carregamentos já estavam no porto, no cais, e seguiam de um lado para o outro, pelas mãos dos carregadores. Caminhões eram enchidos e partiam para outros sítios. Ademais, vez ou outra, via-se o movimento das redes em outros pequenos barcos, ou nas palafitas, que ora eram casas, ora eram bares, ou mini-mercados ou mini-boxes, como neles estava escrito. Curioso que não havia 10 minutos que uma pequena embarcação de madeira se chocara no Grande Breno, que é de metal, ao tentar atracar no porto. O BM trazia apenas uns cachos de bananas e 3 homens como tripulação. Não houve grandes estragos nele, somente o susto e a vergonha diante da manobra mal feita. No Breno, as pessoas já começavam a montar suas redes desde as 7 horas da manhã. Muitas mulheres adultas, idosas, com suas vestes coloridas e seus cabelos bem arrumados e lavados. A maioria dos homens que ali entravam eram vendedores ambulantes, oferecendo carregadores de celular, curiosamente com fios de 3 metros de comprimento, e também capas para estes. Como sempre, o sol já apontava alto e forte, fazendo-lhe mudar toda a vestimenta para algo mais leve e ainda desejar que partissem logo, para voltar a conversar com os ventos que já não escutava fazia horas. Eram muitos os ruídos do dia, de vassouras a passar no chão, de redes a balançar. O chão do Breno tremia, seja pelo carregador de coisas que enchiam os barcos com as caixas, seja pelos pesados passos do novo bebê que se encontrava ali próximo. O rumo agora seria Belém, e que fosse leve e intenso, como a vinda até Macapá.
Fazia algumas horas que partiram de Santana, no Amapá, e ganharam as largas correntes do rio Amazonas. O grande Breno estava empilhado de passageiros. A rede seguia no número 204, até porque a disputa por lugares dentro do navio era bastante grande. Tinha redes quase em cima de si. Ao lado esquerdo, um senhorzinho simpático em uma rede verde. Ao lado direito, uma rede muito bonita, de cor alaranjada, mas que foi deixada ali e segue ocupada apenas pela dança junto ao vento. Agora, depois de ter permanecido 2 dias no Breno, já podia conhecer várias pessoas da tripulação. Em especial, a dona Lene, enfermeira da embarcação e que lhe serviu um café logo cedo, além de ter ensinado como chegar até o Marco Zero. Conhecera também 2 rapazes que trabalhavam na cozinha, Antônio e Alisson, cuja conversa até o final da noite havia sido gentil e um tanto quanto sedutora para com ele. Não passou nada, mas ganhou um suco de melão bastante adocicado logo perto de dormir. Ter se revelado um professor talvez tivesse aberto certos caminhos. Para tanto, não perdia de vista que não havia norte suficiente neste país que fizesse com que a natureza deixasse de ser solar. E como são abertas estas veias das águas amazônicas! Sentia-se o calor não só do sol, mas do ar e das letras que saíam das bocas das pessoas. Claro que também havia frio, sobretudo quando se recostava na rede para olhar as estrelas e os olhos tomavam o céu como manto de dormir. Foram encontrados e cortados por uma chuva forte. Cortados porque a chuva caía tanto de cima para baixo, quanto da esquerda da embarcação para a direita. Correram todos para fechar a lona lateral. Ele e o senhorzinho ao seu lado foram rápidos. Automaticamente outros passageiros repetiram a mesma ação e toda a lateral foi fechada, para que a chuva não molhasse mais as pessoas e suas redes. Tivera uma considerável dificuldade em amarrar as 2 cordas que a ele eram de sua responsabilidade. Cada nó que dava na corda era rapidamente desfeito pela força do vento zombeteiro. Recorreu ao seu grande corpo e com as pernas e ombros apoiou-se nas barras laterais para conter a lona e acalmar as cordas. Notou que o senhorzinho já ia a uma segunda lona ajudar com as cordas. Se viu pedindo a ajuda de alguém que soubesse algum nó de marinheiro para aquela situação. Alguns riram com a cena, enquanto se virava em puxar com mais força as cordas e usar com inteligência os próprios nós que já havia nela para prender a lona. Por fim, o fez sozinho. E ao se erguer, ouviu uma senhora simpática dizer a mesma frase que ele havia mencionado anteriormente. Você precisava de um nó de marinheiro, não é? E ele lhe respondeu: Sim, por ora conheço apenas os nós de professor. Riram juntos. Retirou sua rede para que ganhasse espaço e afastou suas malas. E foi ao 3º andar, para se sentar e contemplar a chuva que se deitava forte sobre todos. De volta à rede, encontrou quem habitava a rede alaranjada quase sobre a sua. Era uma senhora ainda jovem, acompanhada de seu neto, que talvez tivesse 5 ou 6 anos, e tinha um temperamento um tanto agitado. Reviu a senhorinha simpática e contou a ela um pouco sobre si. Assistiu um barco rápido, chamado pelo senhorzinho de avoador,
trazer um casal para dentro do Breno. Curioso, que esta lancha era toda metálica e tinha nas bordas a faixa preta com o escrito escolar. Estavam a caminho de Belém. A noite começou cedo e parecia que ainda não se encerrava. Houve chuva e um vento arredio que os forçou a manter as lonas abaixadas até este momento. Com o vento, ondas mais encorpadas, e com elas mais balanço, agir, e redes que chocavam corpos estranhos uns contra os outros, sem se importar com qualquer coisa. Deixa bater, deixa chocar, deixa mover que este para lá e para cá é só música para a natureza viva. Era só mais corpo quase inumano neste lugar. Talvez o mais humano aqui seja o Breno, que quase nunca desacelera ou se deixa abalar pelas águas agitadas do rio. Pergunta-se o que ele contaria sobre cada uma dessas travessias, sem falar dos cestos de açaí, dos grandes sacos de camarão que exalam seu odor por todo o primeiro andar, ou até cada uma dessas redes coloridas que carregam corpos que as escolheram para tal, comprando-as não sei aonde, depois de terem sido tecidas em não sei que lugar. São fios do mundo. Acredita-se que fios do norte do país, mas nem isso há tanta certeza. As certezas escaparam a cada presente que se tornou passado. Logo, logo chegarão em terra. Até lá, seguiam dançando sob as águas do norte.